O livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 4, Espíritos Sofredores, título O Castigo. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados. Consideram o que os cerca e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra, quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus. Até que, por fim, senhores de uma consciência, e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia como dizem as Escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está ameaçadora. E ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avançar e precipitar no abismo da vida rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer sem recuar, porém da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou num leito, que importa? O homem culpado sente sob aparente imobilidade revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons. A alma prestes a deixar o corpo agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar aos que o cercam. Retenham-me, eu vejo o castigo. Impossível. A morte cela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem, descansa em paz. E contudo ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ei-lo que se lança no espaço onde desejar ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido por sua vez, vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar senão à força de expiação e gemidos. Georges. Nunca se traçou o quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Agora a mensagem de Novel. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. E abre aspas para ele. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais,
teve grande dificuldade em se desembaraçar, o que já foi por si uma rude angústia. A vida em que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuía de vergonha acarbunhante. Procurava fugir a uma influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerba da consciência, sem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal pré-julgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Decorridos um tempo, cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoque, desprezando os humanos cuja torpeza eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-se-me. Orei. Deus ouviu-me. Revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Novel. Outra mensagem de Auguste Michel, em Havre, março de 1863. Aqui um pequeno comentário antes da mensagem dele. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era ali o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863, abre aspas. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus. Depois a outra pequena mensagem. 18 de março. Já vim a vós, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível?
Orai para que Deus me conceda repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E por esta, porque também lá permaneço sempre. Vim de orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Depois a outra mensagem, no dia 6 de abril. Sou eu quem vem pedir-lhe que orasse por mim. Será preciso irdes ao lugar em que faz meu corpo a fim de implorar do Onipotente que me acalme o sofrimento? Sofro, oh, como sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Fecha aspas. Aqui um comentário. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixava de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. 11 de maio. Aqui me esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais. Eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito, que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. 8 de junho. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi a minha falta e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Fecha aspas. E aqui um comentáriozinho. A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que mais próxima prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Título: Exprobrações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho. Abre aspas. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não espiei, e preciso é que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora espio e sofro. Conceda vós, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor, e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Quem sacrifica os instintos brutos à inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata.
O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo final a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nu, completamente nu, ante o Senhor. Cobri-vos da boa obra que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Instruções do Guia do Médium. Este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda que ele trilhou. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os até o túmulo, sem que a morte lhe ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de os saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limite. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte, e porque não lhes restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal, cujo termo não prevêem e ao qual prefeririam nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessa tortura moral, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Agora outro espírito, Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. O espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. Aí tem algumas perguntas aqui feitas a esse espírito. Quereis dar-nos alguma informação a respeito da vossa posição, assim como da causa de vossos sofrimentos? Resposta. Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridosos para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargo. Pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento? O arrependimento deverá dar-vos algum tipo de alívio? Resposta. Não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus, e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessem pelo sofrimento alheio, porque delas tenho necessidade. Aqui um comentáriozinho. Este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Predispõe-no, porém, para ela. Eis tudo. É-lhes preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução,
por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Do Espírito, farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa unidade, da vossa última existência corporal? É a pergunta. Daí talvez nos advenha um ensinamento útil e assim tornareis proveitoso o vosso arrependimento. Entre parênteses, o Espírito vacila na resposta. Não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Mas ele responde: tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei o meu poderio, os que se me não rolavam aos pés, e oprimi ainda mais os que sob ele se colocavam. Esquecida de que também as cóleras do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. Pergunta: em que época vivestes? Resposta: há 150 anos, na Prússia. E desde então não fizeste progresso algum como espírito? Resposta: não. A matéria revoltava-me sempre. E tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhoa-nos a bronzea cadeia, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças, a renovarem-se incessantes, modulando silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna geena, ó sim, eterna. Aqui um pequeno comentário. Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Certo, quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal e o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. Outra pergunta. Deus é muito bom para não condenar seus filhos à pena eterna. Confiai na sua misericórdia. Resposta. Dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. Pergunta: como vieste hoje aqui? Resposta: conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Pergunta: desde quando o vedes a esse espírito? Resposta: não há muito tempo. Pergunta: e desde quando tendes consciência da falta que cometestes? Resposta: depois de longa reflexão: sim, tens razão, foi daí para cá que principiei a vê-lo. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. Resposta: como desejaria que assim fosse. Creio poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Pedi de coração e sereis ouvida. Resposta: não posso, tenho medo. Oremos junto, ele nos atenderá. E depois da prece: ainda estás aí? Sim, obrigada, não me esqueçais. Vim escrever-vos aqui todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Agora uma comunicação do guia do médium. Nunca esqueçais os ensinos que bebeis
nos sofrimentos dos vossos protegidos e notadamente das suas causas, visto serem lição que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva, que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos que podem correr. Adverti vossos irmãos dos perigos que podem correr, repetindo. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantemente. E quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos, vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nós que damos o exemplo. Assim, difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoado seja o vosso esforço. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe o amor. São Paulin. Príncipe Ourã, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ourã, príncipe russo de outros tempos. Pergunta: quereis dar-nos alguma minudência sobre a vossa situação? Ó, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim, felizes os humildes de coração que escolhem uma posição modesta, a fim de cumprirem a provação. Vós todos a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permita-me o Senhor, a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho, entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que se não esqueça nunca de que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poder e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Comentário: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que ainda é um resto de orgulho, de um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelos troncos desenvolvidos. Demais, os espíritos têm liberdade. O que lhe falta é a vontade, e esta depende dele exclusivamente. Com força de vontade, não há tendência viciosa insuperável, mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforço para domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Pergunta: tendes consciência das vossas faltas? Isto já é um passo para a regeneração. Resposta: essa consciência ainda é um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como atidos à humanidade de sua última encarnação, não experimentam nem apreendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim, de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Pergunta: não obrigais um termo aos vossos padecimentos? Resposta: sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim. Sendo-me antes, preciso recomeçar a provação. Pergunta: e esperais fazê-lo em breve? Resposta: não sei ainda. Pergunta: lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos essa pergunta no intuito de me instruir. Resposta: vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso, então, sucumbi ao orgulho cuja causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava.
servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Senti-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reinsetar em vida do luxo e poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender aos conselhos. Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Sabeis o resultado dessa última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhes que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio de sua graça o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmão de sofrimento, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos. E não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. O guia do médium. Concebestes dúvidas sobre a identidade desse espírito, por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento acusando inferioridade. Desvanecei tais dúvidas, porque recebeste uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora, e nós esperamos que com perseverança ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os seus maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e a outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima a fim de que vos encorajardes, porque ai daqueles que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanime e diz: para que mais caminhar, se tão pouco tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna.